Amém? Eu quero convidar você sentado mesmo. Fecha os teus olhos, eu quero orar contigo. Senhor Espírito Santo, Espírito do vivo e poderoso Deus, eu te peço nessa noite, Espírito Santo, cerca esse ambiente, cerca essas paredes agora com os teus anjos, com espadas de fogo aqui nesse lugar. Aonde houver um espírito maligno, espírito contrário, espírito de satanista, eu quebro e anulo agora todo o efeito dele e ação nesse lugar. Espírito Santo de Deus, libera os teus anjos, Senhor, ministradores sobre a tua igreja, que eles comecem a ministrar aos corações. Espírito Santo de Deus, que a tua palavra venha ser, Espírito Santo, como uma espada que venha penetrar entre a nossa alma e entre o nosso espírito essa noite. Faz as tuas maravilhas, Pai, mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, Pai, pelas curas e os milagres que eu sei que o Senhor vai fazer essa noite, Pai, pelo teu mover aqui entre nós. Senhor, eu te peço, Pai, traz os teus sinais sobre a tua igreja essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu convido você então a estar abrindo comigo a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Mateus 6, versículo 25. Aleluia, Espírito Santo. Tu és bem-vindo nesse lugar, Senhor. Aleluia. Aleluia. Aqui diz assim então: por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que a comida e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com as suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, ó pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, porquanto o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém, queridos? O Espírito Santo colocou no meu coração esse tema sobre a ansiedade, vencendo a ansiedade, vencendo o medo, vencendo o pânico. Nós estamos vivendo um momento muito difícil aqui nesse mundo. Todos nós estamos passando por um momento de dificuldade. E a gente começa a medir aquilo que é necessário fazer, aquilo que o Espírito Santo está tentando fazer em nossas vidas, conforme os pedidos de oração que vão chegando para nós. E nós ministramos muitas pessoas por telefone de outras cidades, pessoas muito longe daqui, como ministramos pessoas daqui também. E o que mais tem chegado a nós são pessoas que estão passando por uma crise muito grande de ansiedade. Eu não sei se alguém de vocês aqui já passou por isso, mas quase todo mundo já teve uma crise de ansiedade. E a ansiedade causa uma enfermidade muito grande dentro do ser humano. Existem várias sensações que a ansiedade causa no corpo humano. Tem pessoas que, por causa da ansiedade, começam a comer muito. E quando elas comem muito, elas saem até mesmo do seu peso normal, por causa da ansiedade. Tem pessoas que não conseguem mais comer, não conseguem mais dormir, e por conta disso começam a haver distúrbios na vida daquela pessoa, distúrbios até mesmo emocionais, porque a mente da pessoa começa a ser atacada, o cérebro já não
mas ela é desencadeada por uma crise aguda de ansiedade. Foi assim que o Senhor me mostrou, eu não estudei medicina. E a gente vê que, pelo que a gente está vivendo hoje no mundo, tudo está propício para que a gente venha a ser cristãos ansiosos. Mas como vencer essa ansiedade que nós estamos vivendo aqui? Eu digo que nós estamos vivendo nos últimos dias, porque a gente sabe que a vinda de Jesus está muito próxima. E nós estamos vendo que essa ansiedade tem se desencadeado na vida de muitas pessoas, porque há uma insegurança nesse mundo. As pessoas estão inseguras, as pessoas estão com medo. A insegurança do que vai acontecer no dia de amanhã traz esse distúrbio ainda na mente das pessoas. O mundo está oscilando muito. A gente vê que são altos e baixos a todo momento. Os gráficos, os noticiários estão subindo e descendo, eles oscilam a todo momento. É uma realidade que eu e você estamos enfrentando. Todos nós cristãos e não cristãos estamos passando por esse período de pandemia. E tudo isso está trazendo uma grande insegurança. Porque hoje nós estamos em bandeira preta, vermelha, laranja, lockdown. Ninguém mais sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E aí que vem dentro das pessoas o chamado desespero. O que vai ser da minha vida? O que vai acontecer? As pessoas antes da pandemia, nós antes da pandemia, quem aqui não planeja a sua vida? A gente planeja tudo o que vai fazer. A gente planeja o dia de amanhã, a gente deita já sabendo o que vai fazer amanhã. Amanhã de manhã eu vou tomar café, vou para o trabalho, de tarde eu vou passear, de noite eu vou assistir um filme. Nós planejamos, muitos de nós planejaram um mês, planejaram uma semana, planejaram todo o ano. E de repente, do nada, tudo fugiu do nosso controle. Porque nós pensávamos, muitos de nós, que nós estávamos controlando a nossa vida. Por quê? Porque a gente pensava que o nosso trabalho na empresa estava garantido. Nós pensávamos que a nossa saúde estava garantida. E quando nós menos esperamos, o que houve? Muitas pessoas perderam o trabalho. Muitas pessoas perderam empreendimentos grandes. Muitas pessoas investiram dinheiro alto em sonhos e perderam. Nós perdemos 8 passagens de avião. Muitas pessoas compraram viagens e não puderam ir. Elas achavam que estavam no controle, mas agora dentro de uma pandemia caiu uma realidade muito grande sobre o ser humano. Nós não estamos no controle da nossa vida. Na verdade, nós nunca estivemos no controle da nossa vida. Cristo sempre quis ser o centro da nossa vida. Cristo sempre quis governar também a nossa vida. Mas o problema foi que o homem não se submeteu ao comando e ao controle de Jesus Cristo sobre a sua vida. Agora você para e analisa comigo. Mas o homem teve que se submeter ao controle de um vírus. Nós sabemos que há um vírus aí fora que está matando pessoas, tá? Os noticiários estão calculando o imensurável número de mortos. Mas o noticiário não está noticiando. Entre esses mortos, entre os vivos, quantos estão depressivos? Quantos estão com sintomas de pânico? Quantos estão com o coração ofegante? Chegam lá e dizem: eu estou infartando. E apenas é uma ansiedade. Eu quero dizer para vocês, essa ansiedade que o mundo vive, as crianças estão vivendo. Os nossos filhos estão passando por essa crise também. Talvez você olhe e pense: mas o meu filho é tão pequenininho. Talvez você não está entendendo as atitudes que a criança está tendo. Você não está entendendo e compreendendo porque ela age de tais maneiras, mas ela também está sendo atingida e atacada por esses vestígios que a pandemia já está trazendo. As crianças também estão ansiosas, assim como nós. Às vezes nós olhamos só para nós, que estamos nervosos, às vezes presos dentro de casa, e esquecemos de olhar para os nossos pequenininhos. Eles também estão nervosos. Crianças têm ansiedade. Um tempo atrás, para mim, ansiedade era doença de adulto, pânico era doença de adulto. Mas hoje a gente vê criancinhas tão pequenas com pânico, com medo no coração. Eles estão oscilando porque a gente oscila junto com o mundo. Nós dependemos muitas coisas aqui do mundo ainda, dependemos das leis que regem o nosso mundo, das leis que
onde nós pais precisamos ter uma atenção redobrada com os nossos filhos, assim também como tem sido com nós nas nossas vidas. Então há um cuidado de nós para com eles e um cuidado com a nossa vida também. O que Jesus disse para mim sobre esse tempo que nós estamos vivendo? Será que Jesus, o Mestre, não sabia que hoje nós, o mundo, estaria passando por esse momento de dificuldade? E o Espírito Santo dizia claramente para mim nessa tarde: tudo está na minha palavra. Eu disse para vocês que vocês iam passar por momentos de aflição, e quanto mais perto estivermos da volta de Jesus, as coisas vão se afunilar mais. Então é na palavra de Deus, mais do que nunca, que nós devemos olhar para ela. Jesus, ele deixou direções para nós aqui nesse mundo. Antes dele ser crucificado, ele pega os 12 discípulos e vai falar com eles. Jesus vai deixar as dicas, ele vai deixar eles sobre aviso, dizendo: olha, logo mais eles vão me prender, logo mais eu serei crucificado, depois de 3 dias eu vou ressuscitar. A mesma palavra Jesus disse para nós nesse dia de hoje, nesse tempo de hoje. Jesus estava dizendo: vocês sabiam que chegaria esse momento, vocês sabiam que eu mostraria pelos sinais aqui na terra que a minha volta, a minha vinda está próxima. Mas ele também disse: aqueles que permanecerem firmes até o fim, esses então serão salvos. Quantos de nós permanecemos em Cristo? E quantos de nós já não permanecem mais? Quantos de nós, nesse período de pandemia, quantos irmãos a gente sente saudade aqui, que acabaram abandonando a Deus porque não entenderam o momento que estavam vivendo? Por isso que Jesus está dizendo: os que permanecerem até o fim. Muitos entre nós não vão permanecer. Muitos entre nós vão perder a salvação. Porque muitas vezes a gente busca Deus pelo benefício que Ele tem e não por aquilo que Ele é. Não por causa da nossa salvação em Cristo Jesus. Mas eu quero as bênçãos de Deus. Eu quero o abençoador. As bênçãos, mas não quero o abençoador. E por isso essa sensação de descontrole, essa sensação que hoje nós dormimos e não sabemos se amanhã vamos estar vivos. O medo que vem no nosso coração é: será que eu vou perder algum familiar meu? Quem aqui não passou por esse período? Qual é o cristão que não teve medo no coração? Qual é o cristão que não ficou um pouco temeroso com tudo isso? Muitos aqui entre nós perderam familiares, mas eles continuaram firmes em Cristo Jesus. A minha família, pela graça de Deus, não perdemos ninguém. Mas quem não chorou por causa da dor dos outros? Quem não se comoveu? Quem não chorou por pessoas que você nunca viu e você nunca conheceu? Mas isso não fez com que nós nos afastássemos de Deus. Isso fez com que nós permanecêssemos ainda muito mais em Deus. E o Espírito Santo de Deus dizia ao meu coração: a igreja precisa entender que eu amo a minha igreja, eu amo a minha noiva, eu tenho um cuidado com a minha noiva. Qual é o pai que não cuida dos seus filhos em detalhes? Nós precisamos entender que não há motivos para a ansiedade. Nós precisamos confiar e precisamos descansar no Senhor. É Ele quem
adoração diante de Deus, mas para outros ela vai amolecer. Essas pessoas vão deixar o trabalhar do Espírito Santo na vida delas. E tudo depende do quê? Do que está aqui dentro, de quem eu sou. Quando eu falava com o Senhor desses dois tipos de fases da água, veio na minha mente, o Senhor me trouxe, assim também como o vento forte que soprou sobre as duas casas, a casa do insensato e a casa do sábio, que Jesus vai falar. O sábio soprou o vento sobre ele, o insensato também soprou. Mas a única casa que caiu foi a que não tinha alicerce. Nos dias de hoje vai sobreviver em Cristo quem a base é Cristo Jesus. Quem o alicerce é a rocha, quem está fundamentado na rocha que é Cristo Jesus, vai permanecer e vai chegar até o fim. E foi um momento desses de dificuldade que a gente descobriu que entre nós haviam pessoas que não tinham a rocha como base. Mas nós em Cristo Jesus temos essa base que é Cristo. É uma aliança que nós temos em Cristo Jesus de vivermos com Ele, de estarmos na presença de Deus. O momento é difícil, mas nós sabíamos que chegaria esse dia. Eu não vou profetizar coisa ruim não, mas eu vou dizer para vocês, vão vir momentos difíceis, mas Deus não disse se desesperem. Deus não disse façam coisa nenhuma, confia no Senhor. Ele disse vai vir, mas eis que sou convosco todos os dias. Você não tem por que temer. Você não tem por que estar ansioso. Ele acaba de dizer aqui na palavra, não se preocupem com o que vocês vão comer, não se preocupem com o que vocês vão beber. Quem se preocupa com isso são os gentios, são aqueles que não têm Cristo. Mas vocês são muito mais importantes do que os passarinhos, do que as aves dos céus, do que os lírios do campo. Olha como Deus tem cuidado deles. Imagina de nós se Deus não irá cuidar. Mas ele diz assim, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e aí todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós temos uma segurança que é em Cristo Jesus. Nós estamos segurando nessa rocha que é Cristo. Então não há motivo para pânico, não há motivo para desespero no coração do cristão. Quem está em pânico é quem não tem Jesus. Quem está em desespero é quem não tem a promessa que nós temos de Deus na palavra dele. Como vencer o desânimo? A palavra de Deus também diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, 1 Pedro diz, mas antes coloca as tuas petições diante do Senhor. Ele está dizendo, ora e entrega a casa, entrega o filho que está lá no mundo, entrega tudo, entrega o trabalho, entrega o espírito de dúvida, entrega tudo ao Senhor, confia nele, descansa nele, mas ele fará, o Senhor está dizendo. Quando eu aceitei a Jesus, eu me criei no Evangelho, mas o Evangelho que eu me criei foi um Evangelho que a salvação era como se fosse uma vacina, que tu tomava e tu estava imune a tudo. Se tu era salvo, tu não tinha problema, tu não tinha dívida, tu não tinha nada. Mas hoje a gente vê que esse não é o verdadeiro Evangelho, porque Jesus mesmo disse, no mundo vocês vão ter aflição. Mas ao mesmo tempo que ele disse que nós teremos aflição, ele também disse, não se preocupem, porque vocês não estão passando por isso sozinhos. Nós não estamos vivendo esse momento da pandemia sozinhos. Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, está com nós em todo momento, está com nós em toda circunstância da nossa vida. E nós precisamos entender isso. O Senhor quer transformar algo dentro de nós. É de dentro para fora aquilo que o Senhor ele quer fazer. É curar a igreja, é tirar toda essa ansiedade. E o Senhor ele dizia assim, vocês veem com os olhos carnais. É o que o Senhor me dizia. Vocês não enxergam o que eu vejo. Eu vejo no Espírito, Senhor. O Senhor diz, o Senhor ele nos vê no Espírito, ele sabe do que vai acontecer. Antes da fundação do mundo ele já sabia. E nós não conseguimos enxergar a dimensão em que Cristo vê. E por isso muitas vezes nós reclamamos, murmuramos e julgamos a Deus. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, por que esse momento
que nós precisamos nos manter firmes, que nós precisamos nos manter sóbrios no Senhor Jesus Cristo. Aleluias. As pessoas confiam em muitas coisas. Quantas pessoas disseram, graças a Deus, meu Deus, a vacina, amém. Mas a minha confiança ainda é do Senhor. A minha confiança tem que ser no Senhor, tendo eu tomado vacina ou não. A minha confiança está naquele que governa tudo e governa todas as coisas aqui. E quando eu falava com o Espírito Santo, eu sou uma pessoa que tudo tem que ser nos mínimos detalhes. Se fugir 1 milímetro, acabou para mim, eu me sinto muito mal, eu fico nervosa. Eu planejo tudo. Quando eu venho para cá, para a igreja, eu planejo tudo, até onde eu vou pisar. Eu sou perfeccionista e sofro com isso. O Espírito Santo de Deus disse para mim, sai da minha frente, larga o controle, deixa que eu controlo, deixa eu fazer do meu jeito. Enquanto a gente tenta fazer do nosso jeito e dizer para Deus, Deus tem que ser tal mês, tal ano, tal dia que tem que acontecer, o Espírito Santo está dizendo, deixa eu tomar o controle, deixa eu fazer do meu jeito, que o caminho que eu tenho preparado para ti é diferente de tudo isso que tu tem vivido, mas eu não consigo te levar porque você não para, você não dá espaço. É o momento da gente sair do controle, do confiar. O Espírito Santo me dizia, fala para mim, igreja, o confiar é deixar que eu controle, mas aí tem que sair do controle. E sabe quando eu saio do controle? Quando eu paro de planejar, quando eu paro de ditar regras para Deus. Ninguém quer viver numa ditadura. Não vamos votar no fulano, o fulano vai transformar Caxias numa ditadura. Quantas vezes a gente transforma Deus numa ditadura? Tenta transformar Ele, dizendo que tem que ser do nosso jeito, tem que ser da nossa maneira, senão a gente não quer fazer. E o Espírito Santo dizia, diz para mim, igreja, sai do controle, deixa eu tomar as regras, deixa eu governar sobre todas as situações da tua vida. É assim que a gente vai viver daqui para frente, porque você não está mais no controle. Amanhã a gente não sabe o que será das nossas vidas, mas quando a gente sabe que tem um Deus lá no céu que está controlando tudo, você pode dormir e descansar tranquilo. Dorme tranquilo, descansa, Ele está cuidando, Ele está cuidando de tudo. Entrega tudo para Ele, entrega tudo nas mãos dEle. Ele fará aquilo que você não pode fazer. Ele fará. De nada adianta nós tentarmos fazer alguma coisa. Aqui no 27 diz, mas quem de vós com suas preocupações poderá acrescentar um côvado à sua estatura? As nossas preocupações não acrescentam nada na nossa vida. As nossas preocupações não nos ajudam a nada. As nossas preocupações não fazem milagre. Mas quando eu entrego nas mãos do Senhor e paro de me preocupar, eu estou entregando nas mãos certas. Eu estou entregando nas mãos daquele que vai trazer respostas para a minha vida. Salmo 37 vai dizer, entrega a tua vida ao Senhor. Ele vai dizer, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia no Senhor e tudo Ele fará. 1 Pedro 5:7 diz, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vós. Como vencer o momento da ansiedade? Entrega as tuas preocupações. Entrega. Talvez daqui para frente a gente vai entregar muito mais, mas depois que você aprender a entregar vai ser muito mais fácil. Nós vamos vencer. Nós vamos chegar no final unidos, juntos em Cristo Jesus. O cristão também foi afetado pelos efeitos da pandemia. Nós também temos armas e precisamos usar aquilo que o Espírito Santo deu e nos defendermos de todos esses efeitos, de tudo que Ele tem causado sobre as nossas vidas. O mesmo vento que soprou as duas casas é o mesmo vento que está soprando hoje sobre o cristão e sobre aquele que não conhece Jesus. Mas nós estamos firmes, estamos em pé, porque o alicerce que é Cristo ainda é o que está governando a nossa vida. Enquanto Cristo governa a nossa vida, não há preocupação. O salmista vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo. Deus é conosco. Nós temos a Deus, a nossa confiança do Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero orar, eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a ansiedade, sobre